Propósito. Ele está começando na igreja Ao Amor do Pai, lá em Diadema. Depois ele pode até falar o endereço. Imagine só, a sua igreja lá vai chegar num momento que está 100 pessoas todo dia orando 1 hora por dia. Os 100 membros orando 1 hora por dia. Como você acha que vai ser essa igreja? Poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Isso. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, né? Porque todos esses As benefícios armas que das já está nossas falando, milícias eles vão ter. não são carnais. Sensibilidade, intercessão, tudo isso. Tudo isso. E todo mundo vai cooperar para com o plano de Deus, né? Se o pastor deseja uma igreja espiritual, ele tem que ser espiritual. E aí ele tem que transmitir essa mensagem espiritual e fazer com que essa mensagem espiritual seja impregnada no coração da igreja dele, Se o né? pastor for viciado em jogo, futebol, e vai no estádio, Não tenho nada contra ir em vai no estádio, tá? shopping, mas ora pouco, não contra, né? Não é que Nada, é proibido em estádio ou em nada. shopping, mas pouca oração, pouca leitura. Será que ele vai ter Vai algo ficar para. nos sonhos dele. Vai ficar nos sonhos dele. Não vai ter como transmitir o Não espiritual. tem jeito, irmão. Irmão, não é um passe de mágica, né? Eu acho interessante, desculpa, o pastor Irineu Gruber, né? Ele nem me conhece, mas talvez esse podcast um dia ele fala assim, rapaz, que ele Talvez ele te falou, chama você para lá. né? Podcast dele. Vai que, né? Não que a gente tá fazendo isso por isso, né? Que para alcançar vidas. Ah, assim, a vida cristã, olha bem para mim aqui, irmão. Vou dizer uma coisa. A vida cristã não é um passe de mágica. Crente, não vai nascer na tua cabeça ou vai vir uma fada, né? O Irineu Gruber te fala isso. Não vai vir uma fada e vai tocar na tua cabeça com uma varinha e vai mudar a tua vida da noite pro dia. Na maioria das vezes não é assim que funciona. E quando isso acontece, você lê na Bíblia que Deus mudou a sorte de um homem do dia para a noite, houve uma tremenda construção atrás, irmão. Houve uma tremenda aprovação atrás, até culminar naquele ponto. Porque para Deus não é aquele ponto que é importante, aquela virada. Para Deus o importante foi todo o caminho de construção que aquela pessoa teve. Né? A gente conta o dia da vitória, mas o que Deus louva são os dias das crises, das derrotas, das enfermidades, das lutas, esses dias que fogem o seu caráter. E muitas vezes, irmão, é difícil, porque assim, o espiritual, ele é diferente do natural, do físico. Às vezes você tá orando em línguas, Deus vai te sinalizar coisas que para outro tempo. Isso aqui é um pouco difícil entender, mas eu acredito que o Espírito está guiando a gente para que você possa romper. O que é um rompimento, pastor? Rompimento. Todo ano você faz a mesma coisa. Chegando naquela data, você faz a mesma coisa. Você está orando tanto que o Senhor vai falar para você, faz diferente. Rompeu. Quando você faz diferente, rompe. Muda um ciclo. Como o pastor está falando até do, do, do treinamento que ele teve de líderes, né? Muda o ciclo, para de comer esse horário. Não tô falando que é errado, mas ali foi só um meio de linguagem para alcançar o coração das pessoas. Ó, a gente fez isso para mudar, para vocês ter que mudar. Muda, né? E eu. E por quê, pastor? Muito crente, né? Eles vivem nessa expectativa, né? Deus vai mudar minha vida da noite pro dia, da noite pro dia. E não faz Como nada. se fosse um passe de mágica, como você falou. Tem um Joseph Price, eu acho que é assim que pronuncia, eu acho que ele é da Filipina, um pastor. Ele também fala muito da oração em língua, mas ele fala da graça e fala da oração em línguas. E ele fala assim, tem no YouTube várias mensagens dele, se eu não me engano é Joseph Price. E ele fala assim, ele está numa igreja gigante, a igreja dele acho que umas 20 mil pessoas, e ele fala assim para a igreja numa mensagem dessa que ele fala da oração em línguas. Ele fala assim, ó, eu muitos anos atrás estava orando em línguas, orando por vocês aqui. Porque se Deus me mostrasse o que ele ia me dar, porque hoje o ministério dele é internacional, ele tem uma grande igreja no país dele, mas alcança o mundo através das mídias sociais. Ele disse que se Deus mostrasse isso para ele, ele ia ficar morrendo de medo, ele não ia querer, ele ia ficar com medo, porque é uma coisa grande demais para ele. Mas ele disse que ele já estava orando em línguas, ele falou, eu já estava orando por vocês que estão aqui hoje em línguas no passado. Eu não sabia, mas Deus estava forjando isso. Então, que isso faz a prática, né? Então, quando a pessoa quer mágica, ele não quer prática. A prática do jejum, da adoração. Hoje nós estamos focados na oração em língua, mas no contexto geral, o que você está fazendo? As raízes, né? O que está fazendo? Às As vezes não raízes. fazendo nada. Aí quer o quê? E tem mais algum benefício que você lembra aí, apóstolo, para falar da oração? Tem. Você falando aqui do Joseph Price, né?
ele falando da oração em línguas. Outra coisa que você vai. Uma outra. Já falou três, né? Verdades secretas, intercessão, né? Impede os planos do maligno e coopera também para que os planos de Deus aconteçam. Clarifica a voz de Deus, ou seja, você vai ter clareza da vontade de Deus para tua vida, sensibilidade espiritual. E uma importante que é dependência e fé, né? Você vai aprender entrar nesse plano de oração em línguas é você começa a dizer e declarar para Deus que você depende e a sua fé vai crescer. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias minha esposa estava com uma dor nas costas muito grande, né? E eu discerni já, falei, isso é um ataque demoníaco. Falei, isso é um ataque demoníaco. Não é nada de estar pensando, não. É um ataque demoníaco. Aí ela, como pode? Falei, podendo, ué, isso é um ataque. Na hora que eu coloquei as mãos nas costas dela para orar, só orei em línguas. Uns 5 minutos. 5 minutos. Olha como a gente também, às vezes, é meio atabalhoado com a coisa, né? A Bíblia diz que a gente vai impor as mãos sobre os enfermos e vai curar. Aí a gente tem na nossa mente, o quê? Que eu vou colocar a mão assim e vai curar. Não, Jesus não falou o tempo. Você vai impor as mãos, e aí você vai ficar com as mãos e você vai orar dependência e fé Mas você sabia até que aconteça. que o Randy faz assim? Primeira Não. vez que eu vi era isso. Ele pega a pessoa, às vezes, ora 10 minutos ali, ou orando em língua, ou declarando, mas fica 10 minutos. Eu falei, eita, que antes era orar, tirar a mão, foi curado ou não foi? Mas ele fica, às vezes, se for preciso, 10, 20, É 30. dependência e fé, porque eu coloquei a mão nela e comecei a orar e eu entendi que eu precisava orar em línguas e comecei a orar. Aí você pensa, se é um ataque demoníaco, porque ele já não deu uma ordem ao inimigo? Eu tô na dependência do espírito. Não tô na Tava arrogância da minha alma. sentindo, né? Eu vou falar com Deus, vou ficar falando com o inimigo? Não. Se Deus declara o seu poder sobre a vida dela, tem algum inimigo que para diante do poder de Deus? Não tem. Agindo eu, Quem impedirá? Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Coloquei a mão e a unção começou a ser liberada. Liberado, o fogo começou a vir. Aí o espírito, entendi no espírito, pronto. Não falei uma palavra em português. Pronto, tirei a mão, assim está feito. Deu 10 minutos, as dor, não sentia mais nada. Ou seja, e não é uma vez, não, irmão. Isso é muitas vezes. Muitas vezes. Eu já perdi a conta de orar por alguém, orar em línguas, às vezes vem uma interpretação, às vezes não. Fica no mistério, a pessoa fica, mas você tem que falar para a pessoa. Falei, às vezes eu tô orando, intercedendo pela pessoa em línguas e o problema dela já está sendo resolvido naquele exato momento. E depois ela vai receber o testemunho, porque é testificado no seu interior que alguma coisa está acontecendo. Não tem como, irmão. Né? É que a pessoa hoje quer ser natural, ela não quer ser espiritual. Quer entender tudo, né? Não, eu quero na minha base, na minha, né? Como eu vi um pastor até famoso falar assim, eu creio assim, mas você não crê como está escrito. Não, não. A minha linha teológica crê assim, mas a Bíblia declara de outra forma. Não, mas eu creio assim. Então já está fechado. Já. Eu vi um pastor, né? Até no Instagram, eu vi um rapaz orando por cura e a cura aconteceu. Aí o outro veio dizer que não aconteceu, tentando desconstruir a cura. Eu falei, nossa, agora o diabo tá trabalhando para desconstruir aquilo que Deus faz. Beleza, uma página cristã. Aí tinha um rapaz, né, numa linha sensacionista, que falou assim: a gente é sensacionista, né? A maioria dos calvinistas são, né? Sensacionista, a gente não crê na, na operação do dom, mas a gente crê na operação da fé. Muitas vezes a gente ora pelos irmãos para que Deus cure, às vezes Deus cura pela oração da fé, e às vezes o Senhor leva a pessoa, né? Os irmãos, Deus, né, os recolhe. Aí eu escrevi Marcos 16, tá faltando impor as mãos. Escrevi, tá faltando impor as mãos. Por que não impõe as mãos? Jesus não mandou? Não mandou impor as mãos? Jesus não estava liberando dom de cura ali. Tá dando uma ordem. Por que não impõe as mãos? Você consegue responder? Por que não impõe as mãos, mano? Tô perguntando pra você. Depois você escreve aí, ô Calvinista. Por que você não impõe as mãos? É igual eu tava numa Porque igreja, cessou também esse mandamento. Jesus não tá falando de dom, Jesus tá falando de impor as mas mãos. eles tiram esse texto também. Fala que não é inspirado. Fala que ele tem uma explicação dele lá, mas nem vou entrar nesse detalhe. Mas tem Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.